Bom dia, turma, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar aí o nosso estudo, né, em métodos de análise de alimentos. Bom, a análise de alimentos é uma área muito importante no ensino das ciências que estudam alimentos, pois ela atua em vários segmentos do controle de qualidade, do processamento e do armazenamento dos alimentos processados, tá? Muitas vezes o termo análise de alimentos é substituído por outros termos, como química de alimentos e bromatologia, né, que se consagraram aí na literatura. A palavra bromatologia deriva do grego broma, bromatos, que significa dos alimentos, e logos, que significa ciência, tá? Portanto, por extensão dos termos bromatos e logos, pode-se definir bromatologia como a ciência que estuda os alimentos, tá? Então, a bromatologia vai estudar aí os alimentos, composição química, sua ação no organismo, seu valor alimentício e calórico, suas propriedades físicas, químicas, toxicológicas e também adulterantes, né? A palavrinha aí que vocês já conhecem, contaminantes, fraudes, dentre outros, tá? A bromatologia relaciona-se com tudo aquilo que de alguma forma é alimento para os seres humanos. Tem relação com o alimento desde produção, coleta, transporte da matéria-prima, até a venda como alimento natural ou industrializado. Verifica se o alimento se enquadra nas especificações legais, tá? Também detecta a presença de adulterantes, aditivos que são prejudiciais à saúde, se a esterilização foi adequada, se existiu contaminação com tipo e tamanho de embalagens, rótulos, desenhos e tipos de letras e tintas utilizadas, né? Enfim, tem a ver com todos os diferentes aspectos que envolvem o alimento, com isso permitindo juízo, né, sobre a qualidade do mesmo, sobre a qualidade desse alimento, tá? Importância aí da análise de alimentos, né? Ela tem importância aí nas indústrias, né? Vai entrar aí no controle de qualidade dos materiais fabricados, controle de processos em águas, em alimentos, matérias-primas, produto acabado, embalagens, né? Vida de prateleira, dentre outras. Em universidades e institutos de pesquisa, né, a análise de alimentos ela atua em desenvolvimento de metodologias de estudo, né, controle de processos em pesquisa, prestação de serviços para empresas privadas, né, dentre outros. E, por último, né, importância aí para os órgãos governamentais, né, no registro de alimentos, fiscalização na venda e distribuição de alimentos, dentre outras. Então, a análise de alimentos aí, ela tem um amplo espectro, né, de importância aí, tá? Classificação da análise de alimentos, né? Existem 3 tipos de aplicações em análise de alimentos. Temos controle de qualidade de rotina, tá? É utilizado tanto para checar a matéria-prima que chega, como o produto acabado que sai de uma indústria, né? Além de controlar os diversos estágios do processamento. Nesses casos, né, de análise de rotina, costuma-se sempre que possível, né, utilizar métodos instrumentais que são bem mais rápidos, né, que os convencionais. Esses métodos instrumentais são também mais sofisticados, né? Fiscalização. Outro tipo de aplicação aí, a fiscalização, né? É utilizada para verificar o cumprimento aí da legislação, né, através de métodos analíticos que sejam precisos e exatos e de preferência, né, oficiais. Temos também aí a pesquisa, né, que é outra aplicação aí da análise de alimentos. A pesquisa é utilizada para quê? Para desenvolver ou adaptar métodos analíticos exatos, precisos, sensíveis, né, rápidos, eficientes, né, simples, de baixo custo, né, na determinação de um dado componente ali do alimento, tá? E quais são aí os métodos de análise em alimentos, tá? Em análise de alimento, os objetivos se resumem em determinar um componente específico do alimento ou vários componentes, né? Como no caso da determinação da composição centesimal.
Bom, a determinação do componente deve ser através da medida de alguma propriedade, né, física, como medida de massa ou volume, medida de absorção de radiação, medida de potencial elétrico, dentre outros, tá? Existem aí dois tipos básicos de métodos em análise de alimentos. A gente tem os métodos convencionais e os métodos instrumentais. Qual que é a diferença entre eles? Os métodos convencionais são aqueles que não necessitam de nenhum equipamento sofisticado, né? Utiliza apenas aí a vidraria, reagentes, né? Geralmente são utilizados em gravimetria e volumetria, então são métodos aí mais simples, né? Esses métodos convencionais. Já os métodos instrumentais são aí, né, métodos mais sofisticados, né? São utilizados instrumentos eletrônicos mais caros, né, sofisticados. E sempre que possível, né, os métodos instrumentais devem ser utilizados no lugar dos convencionais. Claro, por serem mais sofisticados, né, esses métodos instrumentais, eles garantem, obviamente, melhores resultados, né, principalmente quando a gente tem uma amostra pequena, né, uma amostra bem pouquinha. Tá, em que exige aí uma sensibilidade muito maior. Então esses métodos sofisticados eles vão garantir aí um resultado bem melhor, bem mais fechado sobre a análise desse alimento, tá? Com relação à escolha aí do método analítico, em alimentos, a escolha do melhor método de análise é um passo muito importante, porque o alimento é geralmente uma amostra muito complexa, em que os vários componentes da matriz podem estar interferindo entre si. Por isso, em muitos casos, um determinado método pode ser apropriado para um tipo de alimento e não ser apropriado para outro, né? Portanto, a escolha do método vai depender do produto a ser analisado. Isso é muito importante, tá? Para a gente obter aí um resultado de confiança, né, nessas análises. A escolha do método analítico vai depender de uma série de fatores. Quais são esses fatores? Quantidade relativa do componente desejado, tá? Composição química da amostra e também recursos disponíveis. Com relação à quantidade relativa do componente desejado. Para os componentes menores, geralmente é necessário o emprego de técnicas mais sofisticadas, como eu falei, né? E altamente sensíveis, como os métodos instrumentais, tá? O que mais? A composição química da amostra, né? Que eu falei que é outro fator aí na escolha do método analítico. Bom, a presença de substâncias interferentes é muito constante em alimentos, tá? Então, não pense que você vai pegar aquele alimento e fazer uma análise ali bonitinha que não vai ter nenhum componente que vai interferir. Não. Tem, né? Geralmente tem interferências a depender da sua amostra, né? Do alimento que você vai analisar. Então, a escolha do método de estudo vai depender da composição química dos alimentos, isto é, dos possíveis interferentes em potencial, tá? Em análise de materiais de composição extremamente complexa, né? A composição ali é muito, muito complexa, o processo analítico se complica, né? Com a necessidade de efetuar separação dos interferentes antes da medida final. Então, você vai ter que, primeiro, separar os possíveis interferentes, né? Que estão ali, que compõem aquele alimento, para depois você fazer a sua análise. Você não vai direto fazer a sua análise. Primeiro você separa o que pode atrapalhar, né, quais os componentes daquela amostra que podem atrapalhar a sua análise, tá? Na maioria das determinações em alimentos, as amostras são complexas, né, necessitando de uma extração ou separação prévia dos componentes a serem analisados, tá? E por último, recursos disponíveis. Muitas vezes não é possível utilizar o melhor método de análise em função do alto custo, né? Então, pode ser limitante nessa análise em função do tipo de equipamento ou até mesmo ao tipo de reagente ou pessoal especializado. Então, nem sempre aí a gente vai contar com equipamentos sofisticados para a gente fazer uma análise bem detalhada aí de possíveis contaminantes em alimentos, tá? Então, o tipo de análise que você escolher, você vai ter que levar em consideração esses fatores, esses 3 fatores principalmente: a quantidade do componente, né, a composição química da amostra e os recursos disponíveis que você vai ter para fazer essa análise desses alimentos, tá certo? Bom, a gente tem aí um esquema geral
para análise quantitativa de alimentos. Bom, as etapas que eu vou citar aqui dão um exemplo de um processo funcional de uma análise quantitativa. Primeiro, amostragem. O que é amostragem? É o conjunto de operações com os quais se obtém do material em estudo uma porção relativamente pequena, de tamanho apropriado para o trabalho no laboratório, mas que ao mesmo tempo essa quantidade, representa corretamente o conjunto da amostra. A maior ou menor dificuldade da amostragem vai depender da homogeneidade da amostra. Tá? É necessário que a quantidade de amostra seja conhecida, o peso, volume, nas operações subsequentes. Tá? Sistema de processamento de amostra. A preparação da amostra ela vai estar relacionada com o tratamento que ela necessita antes de ser analisada. Por exemplo, tem amostra que você não pega e vai logo analisando. Você precisa fazer o quê? Um tratamento. Por exemplo, tem amostra que você precisa moer, moagem de sólidos. Tem amostras que você precisa filtrar, a filtração de partículas sólidas e líquidos. Tem amostra que você precisa eliminar gases. Tá? Então, você tem que fazer uma preparação dessa amostra antes, de fazer a sua análise. Temos também as reações químicas ou mudanças físicas. Fazem parte da preparação do extrato para análise, tá? Essas reações. Os processos analíticos, eles compreendem o manuseio da amostra para a obtenção de uma solução apropriada para a realização da análise, tá? Os reagentes químicos introduzidos na preparação do extrato não poderão interferir nos passos seguintes da análise, ou se interferirem, deverão ser de fácil remoção, tá? E por último, a gente tem as separações. O que é a separação? Por último, não, ainda tem mais fases, tá? A fase da separação consiste na eliminação de substâncias interferentes. Isso é muito importante, como eu já citei. Há duas maneiras para eliminar uma substância interferente: a transformação de uma espécie inócua, ou o seu isolamento físico, por exemplo, por uma extração com solvente, uma cromatografia que vai aí separar duas fases, tá? Então você separou a substância interferente da sua substância que você quer analisar. Medidas. Todo o processo analítico ele é delineado e desenvolvido de modo a resultar na medida de uma certa quantidade, a partir da qual é avaliada a quantidade relativa do componente na amostra. E, por último, processamento de dados e avaliação estatística. O resultado da análise ele é expresso em forma apropriada, com a ajuda aí de tabelas e gráficos, mediante os dados obtidos por formulação, tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui nos aspectos gerais sobre a legislação de alimentos, Então é importante saber aí algumas definições de alimentos de acordo com a legislação. Bom, de acordo com a legislação, o que são alimentos? Alimentos é toda substância ou mistura de substância que, ingerida pelo homem, fornece ao organismo os elementos normais, a formação, manutenção e desenvolvimento. Outra definição seria aquela que diz que alimento é toda substância ou energia que, introduzida no organismo, o nutre, devendo ser direta ou indiretamente não tóxica, tá? Aí a gente tem aqui alimentos simples. O que são alimentos simples? São aquelas substâncias que, por ação de enzimas dos sucos digestivos, que acontece lá no nosso sistema digestivo, são transformados em metabólitos, como açúcares, lipídios, proteínas. O que são metabólitos? São os alimentos diretos, ou seja, substâncias metabolizadas depois de sua absorção. Por exemplo, água, sais, monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos, tá? São todas substâncias aí que são metabolizadas após a sua absorção, tá? O que são alimentos compostos? São substâncias de composição química variada e complexa, que pode ser de origem animal ou vegetal, ou formado por uma mistura de alimentos simples, Exemplo, leite, carne, frutas, dentre outros. A gente tem também os alimentos aptos para o consumo. O que são esses alimentos aptos para o consumo?
são aqueles que, respondendo às exigências das leis vigentes, não contêm substâncias não autorizadas, né, que constituam adulteração, né, vendendo-se com a denominação e rótulos legais, tá? Também são chamados de alimentos genuínos, tá? E os alimentos não aptos para o consumo são aqueles que, por diferentes causas, não estão dentro das especificações por lei. Então, esses alimentos não aptos para o consumo podem ser o quê? Alimentos contaminados, né? O que são alimentos contaminados? São aqueles alimentos que contêm agentes vivos, né? Vírus, bactérias, parasitas, tá? Ou substâncias químicas, minerais ou orgânicas, por exemplo, defensivos agrícolas, metais pesados, tá? Que são estranhos à composição normal daquele alimento, que podem ser ou não tóxicas, e ainda componentes naturais tóxicos, né? Como, por exemplo, sais como nitratos, né? A salsicha que a gente conhece, a gente gosta bastante, ela contém nitratos, tá? Só que em quantidades aí autorizadas pela legislação. Só que não é bom ficar ingerindo direto esse tipo de alimento, né? Ok. Alimentos alterados. O que são? São alimentos que, por causas naturais, tá? De natureza física, química ou biológica, derivado de um tratamento tecnológico não adequado, sofreram deterioração em suas características organolépticas, ou seja, o sabor, o odor, em sua composição intrínseca ou em seu valor nutritivo. Aí, como exemplo de alimentos alterados, temos o odor característico da carne no início do estágio de decomposição. A gente pega uma carne, a gente sabe se a carne está boa, se a carne já está começando a estragar, né? A gente já suspeita aí. O borbulhar do mel, né? Quando ela está em fermentação, fazendo a fermentação. Ou latas de conservas estufadas, né? Perigosíssimo aí a pessoa ter um botulismo, tá? E alimentos falsificados, o que são? São aqueles alimentos que têm a aparência e as características gerais de um produto legítimo e se denominam como legítimos, porém não são, né? Não procedem de seus verdadeiros fabricantes, ou seja, são alimentos fabricados clandestinamente e comercializados como se fossem verdadeiros, né? Legítimos. Pode acontecer que o alimento falsificado esteja em melhores condições de qualidade que o legítimo, né? Mas por ser fabricado em locais não autorizados ou por não proceder de seus verdadeiros fabricantes, é considerado falsificado e, portanto, não apto para o consumo, tá? Isso é muito importante aí. Alimentos adulterados, o que são? São aqueles que têm sido privados, né, parcial ou totalmente, de seus elementos úteis ou característicos, né, porque foram ou não substituídos por outros elementos, né, inertes ou estranhos, tá? Tem a adição de qualquer natureza, né, que tenha por objetivo aí dissimular ou ocultar alterações, tá? A gente entra aí essa pesquisa que eu pedi para vocês da aula passada, né, dos casos aí de adulterações em alimentos, né? Já tiveram vários casos conhecidos, né, adulteração de leite, adulteração de carne, né? Que eles colocaram aqui no leite, né, eles podem colocar água, né? Colocar o que? Vísceras em conservas de carne, amido no doce de leite ou no leite também, tá? Espero que a gente consiga fazer uma aula prática bem simples, né? Que é a detecção de amido no leite, tá? A gente vai fazer aí quando voltar às aulas presenciais, tá? Então essa é a explicação dos alimentos adulterados. Bom, a gente vai ver agora as normas gerais para a colheita das amostras em análise de rotina. Bom, a colheita de amostras constitui a primeira fase de análise do produto. As amostras de produtos alimentícios, né, destinadas à análise poderão ser colhidas nos locais de fabricação, locais de preparo, depósito, acondicionamento, transporte e exposição à venda. Então, qualquer desses locais, as amostras podem ser coletadas, tá? A colheita deverá ser feita com observância das condições técnicas prescritas por esses procedimentos, tá? A colheita adequada da amostra, cercada de todas as precauções, viabilizará as condições corretas para o processo de análise,
Caso contrário, este processo será comprometido ou impossibilitado. Tá? Eu vou falar para vocês mais adiante, né, de todos os cuidados, né, durante a coleta, para que você tenha uma análise perfeita, né, ou quase perfeita, né, que você não venha aí acabar danificando a sua amostra, impossibilitando aí um resultado verídico, tá? A amostra colhida em quantidade suficiente para a realização da análise deverá ser acondicionada de forma a resguardá-la, né, a conservá-la de qualquer alteração a ser adequadamente, né, e ser adequadamente identificada, tá? Então, a identificação aí também é uma etapa muito importante que a gente vai ver mais adiante. Bom, a amostra identificada e rotulada será acompanhada de um relatório com as informações necessárias para a realização da análise e a emissão do laudo analítico. As amostras facilmente deterioráveis serão conservadas em refrigerador e, quando for o caso, em congelador, tá? O seu processamento, desde a colheita até a análise, deverá ser efetuado o mais rápido possível, né, para evitar aí possíveis alterações em suas características. Bom, amostragem para análise fiscal e de controle. As amostras para esse tipo de análise, né, fiscal, devem ser colhidas em triplicata, quando possível. Uma delas é deixada em poder do detentor ou depositário do produto para eventual perícia de contraprova e outras duas são encaminhadas ao laboratório, respectivamente, né, para análise e perícia desempatadora. O que é perícia desempatadora, professora? É um exame extrajudicial, né, composto por 3 membros com a finalidade de esclarecer divergências, né, sobre a causa, natureza, extensão do dano corporal, dentre outros problemas jurídicos aí, tá? Quando a quantidade ou a natureza do alimento não permitir a colheita das amostras em triplicata, né, a análise fiscal será realizada em amostra única. Os procedimentos para a realização das análises fiscais são previstos em legislações específicas. Acondicionamento. Bom, as amostras colhidas deverão ser imediata e devidamente acondicionadas, tá? Esse acondicionamento será considerado adequado, né, se ele for capaz de impedir qualquer alteração na amostra, tá? A escolha do tipo de acondicionamento ou do recipiente depende do estado físico do produto, se o produto é líquido, sólido ou semissólido, tá? Na escolha do acondicionamento, deverá ser levado em conta o tipo de análise a qual a amostra vai ser submetida. Assim, se a amostra se destina a testes microbiológicos, né, torna-se imprescindível acondicioná-lo em recipiente ou material de embalagem estéril, que é estéril, não contaminado, né, que impeça sua eventual contaminação do produto. Tá? Os produtos industrializados poderão ser colhidos em suas embalagens originais. Recomenda-se o uso de recipientes de vidro, louça ou outras embalagens semelhantes para alimentos, né, que contêm gordura, frituras, tá? Produtos úmidos, carnes, dentre outros. As amostras de substâncias líquidas são geralmente acondicionadas em frascos plásticos ou de vidro, como vocês já viram nas aulas anteriores aí. Para análise de resíduos de metais, não é aconselhável utilizar vidro para acondicionar a amostra de alimentos, tá? Alternativamente, deve-se usar recipiente de polietileno. Diferentemente, para acondicionar amostras para análise de pesticidas, utilize embalagem de vidro e, quando for possível, de papel. E a lacração? A lacração dos invólucros das amostras fiscais de controle terá por objetivo evitar qualquer alteração deliberada do conteúdo da embalagem, né? Isso pode ser obtido não somente com o uso do lacre, mas por vedação hermética, né? Para que, em caso de violação, essa violação se torne evidente, tá? Assim poderão ser empregados selos, botões de pressão que permitam seu uso por uma só vez, né, ou engenhos aí semelhantes, né? Então a lacração é muito importante para que essa amostra não venha a ser alterada aí, né, por pessoas com más intenções aí, tá? Rotulagem.
Cada amostra colhida deverá ser rotulada de modo a não ser confundida, tá? Então, a rotulagem é muito importante para não haver troca de amostras, né, durante a análise, tá? O método mais simples é escrever as características da amostra diretamente no papel do invólucro do recipiente. Nos recipientes em que é difícil escrever, poderão ser fixados e amarrados rótulos ou etiquetas onde estejam descritas características da amostra. Tá? No caso de amostras já acondicionadas em pacotes ou garrafas, será necessário tomar cuidado para que a descrição do produto e outros detalhes importantes na embalagem original não sejam ocultos pelo rótulo da amostra. Tá? E o transporte? A amostra deverá ser remetida para o laboratório de análise o mais rapidamente possível. Tá? Vocês entendem por que dessa pressa, né? Para que não haja aí nenhum tipo de deterioração dessa amostra, né? Antes de chegar aí para ser analisada, tá? Serão tomadas devidas precauções para assegurar que o resultado da análise não seja comprometido, né, pela utilização de um método inadequado de transporte, né, que acarrete longas demoras ou no qual a amostra esteja sujeita a deterioração. Temos também o termo de colheita. O que é esse termo de colheita, né? O agente responsável aí pela colheita da amostra deve lá remetê-la ao laboratório, né, enviar esse termo ao laboratório de análise, juntamente com o termo de colheita, né, contendo todas as informações necessárias para o analista. Quais são? Data da colheita dessa amostra, o motivo, né, da colheita, da apreensão, a origem da mercadoria, a data de sua produção ou aquisição, né, ou compra, tipo e duração da armazenagem, nome e endereço do fabricante ou detentor, quantidade em estoque de mercadoria, após a colheita da amostra, né? Os números dos lacres das amostras colhidas, tipo de exame necessário ou uma breve descrição, né, do motivo que originou essa colheita. É aconselhável também fazer uma descrição sucinta do local onde foi apreendida essa amostra. No caso de alimentos perecíveis que necessitem de refrigeração, é fundamental mencionar a temperatura em que se encontravam esse alimento no momento da colheita. Tá? Então, são informações imprescindíveis aí que tem que estar, né, tem que compor esse termo de colheita. Tá? Com relação à colheita de água para determinações físico-químicas gerais. Alguns desses conceitos vocês já viram no vídeo que eu coloquei especificamente para colheita de água, né? Mas vamos passar aqui alguns tópicos só para a gente lembrar. Para determinações físico-químicas gerais em água, como cor, turbidez, dureza e outros parâmetros, a colheita pode ser feita em frasco de água mineral de primeiro uso, com sua tampa original. O frasco e sua tampa devem ser enxaguados com a água a ser coletada por 6 vezes. Se a colheita for feita em torneiras, deixe a água escorrer naturalmente durante 3 minutos aproximadamente. Após a colheita, fixe a tampa de modo a evitar vazamentos e identifique a amostra, né, que deve ser transportada sobre refrigeração. Tá? Então, são esses o passo a passo para a coleta de água para determinações físico-químicas. E a coleta a colheita e preservação de amostra de água para determinação de metais pesados. Tá? Na colheita de água para determinar metais pesados, deve-se utilizar frascos de polipropileno ou polietileno de alta densidade com tampa desse mesmo material. Tá? A capacidade do frasco dependerá da técnica a ser utilizada para a quantificação dos metais, conforme aqui eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Frascos de vidro borosilicato também poderão ser utilizados. Porém, cuidados devem ser observados para não utilizar frascos de vidro comum, tá? Preparo dos frascos para a colheita. Bom, use frascos previamente lavados e descontaminados quimicamente com ácido nítrico e enxaguados em água destilada e deionizada, conforme a orientação técnica do laboratório. Colheita da amostra. Bom, no ponto de amostragem, né, abra o frasco e colha a água, evitando o contato da boca do frasco com as mãos ou qualquer objeto metálico, incluindo a torneira, tá? Para evitar problemas de contaminação. No caso de torneiras, deixe-as abertas com a água escorrendo por cerca de 3 minutos.
Feche o frasco imediatamente após a colheita da amostra e agite para homogeneizar o conservante, tá? Então, aí, esse passo a passo aí para colheita de amostra, né, para determinação de metais pesados. O que mais que a gente vai ter aqui? Colheita e preservação de amostra de água para determinação de solventes orgânicos, né? Então, o que vai diferenciar aí da colheita dos metais pesados? A gente vai utilizar frasco de vidro com capacidade de 500 ml, com tampa de vidro ou outro material inerte, né? À prova de vazamentos, lavados com detergente neutro, esfregando muito bem as paredes com gás pilhão. O que é o gás pilhão? Não sei se vocês já viram no laboratório, ela é tipo uma esponja, só que uma esponja em formato de espeto, né? Para você conseguir lavar tubo de ensaio, né? Que é difícil você conseguir colocar, lavar, né? Com a esponja normal ou até mesmo sua mão caber. Então, o gás pilhão é aquele tipo de produto, né? Que você utiliza, aí para você conseguir lavar vidrarias, né? Que são muito finas, tá? Então, você vai retirar totalmente o detergente com água. Aí você vai adicionar aos frascos 1 ml de ácido clorídrico na concentração de 6 molar, né, que vai servir como conservante, né, para essa água, que vai determinar a presença de solventes orgânicos. Tá? O que mais? A gente tem também colheita e preservação de amostra de água para determinação de agrotóxicos, também importante. Não sei se vocês já viram, muitos estudos têm mostrado aí que a nossa água da torneira ela está contaminada com agrotóxicos. Ela tem alguns níveis aí que não deveriam estar, né? Que não são permitidos, né? De agrotóxicos, tá? Então, a gente vai utilizar frasco de vidro com capacidade para 2 litros, né? Com tampas de vidro ou outro material inerte, né? Como, por exemplo, tampa de rosca com batoque de teflon. A prova de vazamentos, né? A gente vai também lavar com detergente neutro, esfregando bem as paredes internas com o gás pilhão, né? Essa esponja aí que eu expliquei para vocês. Depois vai retirar totalmente o detergente com a água, tá? Enxágua o frasco e a tampa do frasco com água que vai ser analisada, tá? Por 6 vezes. Em cada ponto de amostragem, a gente vai colher em um recipiente e fechar imediatamente, tá? Proceder à colheita e evitando o contato da boca desses recipientes com a parte externa do ponto da amostragem, tá? Que a gente vai prevenir aí a contaminação da amostra também, tá? As amostras, então, devem ser conservadas, refrigeradas e transportadas o mais rápido possível, tá? Em caixa isotérmica, com gelo reaproveitável ou gelo embalado em saco plástico bem fechado, tá? Então, são esses aí os métodos, né, para a gente fazer uma perfeita colheita aí desses alimentos, né, e dessas águas, né, para esses, a depender do que a gente vai analisar. Tá, pessoal? Então, para a aula de hoje, são esses os apontamentos que eu tenho para vocês, tá? E não esqueçam aí de fazer a tarefa e enviar, ok? E sempre participem aí da realização dessas tarefas, porque vale nota, tá? A gente vai, em breve, vai fazer uma atividade avaliativa e vai cair esses assuntos. Então, para não ficar muita coisa em cima da hora, vão fazendo as atividades, tá? Que é muito importante para vocês irem acompanhando aprendendo já os novos termos e tal, sem falar que as atividades vão valer nota, tá certo? Beijos, tchau, tchau.